Vocês já zeraram GTA Vice City? GTA Vice City foi desenvolvido em 2002 pela Rockstar, mas ainda hoje ele tem lugar de destaque na minha lista de melhores jogos. Isso porque a história do jogo e a riqueza de detalhes estavam à frente da sua época. O jogo tinha gráficos incríveis para um jogo de 2002, e quando foi lançado para PC pôde aproveitar todo o desempenho que era possível. Por eu ser um jogador frequente, hoje eu decidi separar para vocês alguns dos melhores detalhes que esse jogo traz, e que você provavelmente não percebeu. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Transição entre cutscenes. A cutscene é basicamente aquela reprodução de um vídeo depois que você chegar em alguma missão ou objetivo. Os jogos até hoje possuem uma transição demorada entre uma gameplay e uma cena do jogo. A transição entre esses dois geralmente é feita com uma tela preta, que demora alguns segundos até finalmente vermos a cutscene. E depois de vermos tudo o que acontece na cutscene, mais uma tela preta e aí voltamos pro gameplay. Isso só mudou de fato com GTA V, onde a gente vê uma gameplay praticamente colada com a cutscene, sem necessidade de tela preta. Alguns jogos da época usavam alguns recursos para disfarçar. O Resident Evil, por exemplo, usava o recurso de mostrar uma porta abrindo. Ver a porta abrindo dava uma sensação de que o gameplay era contínuo, quando na realidade não era. O que a maioria dos jogadores não perceberam, principalmente para quem não fala inglês, é que no GTA Vice City tinha um recurso parecido. Em quase todas as missões que o Tommy fazia, ele discutia alguma coisa com alguém e na hora da saída ele fazia algum comentário sobre aquilo. A maioria das pessoas não tinham reparado nisso, principalmente porque o comentário é um pouco mais baixo do que o volume normal do jogo. Alright, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Esses comentários eram importantes para o incremento da história, porque a gente via mais sobre a personalidade do Tommy. Inclusive podia ajudar dando alguma dica sobre a missão. Barulho dos ambientes. Uma coisa que é possível nos GTAs mais atuais é a possibilidade de ouvir o som de alguns ambientes ou dos carros. Isso foi algo muito notório no GTA 4, onde você conseguia ouvir o som dos carros, mesmo estando fora deles. Você conseguia ouvir que rádio a pessoa estava escutando. Apesar desse recurso parecer novo, você já conseguia ouvir o som dos ambientes no GTA Vice City, principalmente nas boates. Não dá pra ouvir com perfeição, mas você consegue ouvir umas batidas, principalmente se estiver com fone de ouvido. Isso é muito mais evidente no Clube Pole Position, que é o empreendimento do jogo. Eu achei esse detalhe muito da hora e fiquei muito feliz que trouxeram de volta. Pulo da morte. Esse é um detalhe simples, mas eu duvido que você sabia. É comum que no GTA os pedestres deem um pulo para fugir de um carro que tá vindo na direção deles. Esse recurso é bem engraçado e é usado até hoje. Às vezes os pedestres até pulavam para cima do carro e não para fora dele. Mas uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é que é possível que você evite de ser atropelado com esse pulo. Existe essa animação pro Tommy, só que ela tem que ser feita num momento muito específico. Quando um carro vier em alta velocidade na sua direção, você precisa olhar na direção do carro e apertar o botão de pular. É bem difícil de acertar, mas quando você conseguir, o Tommy automaticamente vai fazer a animação. Esse recurso chegou a ser utilizado em alguns jogos posteriores, mas foi totalmente descartado. No GTA V, por exemplo, não tem nenhuma animação específica para evitar de ser atropelado. Por isso eu achei esse detalhe bem interessante para a lista. Motorista de ônibus. Essa eu acho que quase ninguém sabia. No GTA Vice City você consegue ver de vez em quando alguns ônibus passeando pela cidade, deixando alguns passageiros. O que a maioria não sabe é que dá para você ser o motorista do ônibus e ganhar dinheiro com isso. A maioria não percebeu esse detalhe porque ele não é explícito. Quando você entra num ônibus, não tem uma opção de começar uma missão, como é no carro de polícia ou na ambulância. Para ser motorista de ônibus, basta que você pegue o ônibus e fique parando nos pontos. Eu sinceramente achei isso incrível. É uma mecânica que não veio em mais nenhum jogo da Rockstar e é simplesmente da hora. Uma coisa que falta nos jogos atuais da Rockstar é essa possibilidade de fazer essas missões secundárias. Vocês já tinham descoberto isso? Ladrão de carros. No GTA Vice City, alguns bairros são muito perigosos, assim como era Miami na década de 80. A Rockstar fez questão de colocar um NPC específico que pode roubar o seu carro se você der mole. Se ele estiver andando na calçada e você estiver com o carro parado, ele vai ficar olhando o seu carro e se aproximando devagar. Depois ele simplesmente te tira do carro e sai correndo.
good idea, pal. Você provavelmente vai atrás dele com toda a raiva do mundo. Mas se você conseguir alcançá-lo, não vai ter muita coisa de especial. Ele só vai morrer mesmo. Uma coisa engraçada é que durante o jogo a gente pode ver esse mesmo NPC correndo da polícia. E aí você pode deduzir que ele faz isso frequentemente. Muito legal, né? Caindo de patins. Como todos que já jogaram sabem, o GTA Vice City, assim como o GTA San Andreas, possui um NPC que anda de patins, geralmente no ambiente de praia. Eles possuem uma animação específica para andar de patins e pode até sair correndo se você bater neles. O que a maioria não sabe é que esses NPCs podem cair dependendo da superfície que eles se encontram. Esses NPCs de Vice City costumam andar na calçada da praia, mas se por alguma razão eles vão para grama ou para areia, eles simplesmente não conseguem se manter de pé e começam a cair. Hey, baby, you know you want it. Eu achei isso sensacional e só fui descobrir recentemente. Muito louco, né? Uniforme de policial. No GTA Vice City você possui acesso à delegacia de polícia. Lá você consegue encontrar algumas coisas interessantes, inclusive armas. O jogo te oferece inclusive a chance de roubar e usar uma roupa de policial. Essa mecânica é até usada em uma missão do game. Mas o mais interessante é que essa roupa de policial pode te livrar do nível de procurado e ainda pode te fazer indiferente na frente do exército. Quando você vai vestido informalmente até o Fort Baxter, onde ficam alojados os soldados do jogo, você vai ser baleado até a morte. Mas quando você vai com um uniforme de polícia, você passa despercebido. Nem parece que você está ali. Isso é interessante porque nessa base tem um tanque e um helicóptero. Então isso provavelmente facilita as coisas para você. Sabia dessa? Se você sabe de algum detalhe importante, por favor, deixa aqui nos comentários porque eu amo jogar esse jogo e tô sempre em busca de mais detalhes. Se você gostou desse conteúdo, você pode me ajudar deixando seu gostei e se inscrevendo para mais conteúdos como esse. Aguardo vocês no próximo vídeo e até a próxima.